Um artilheiro impiedoso que fazia da arte de finalizar as jogadas a sua grande arma dentro das 4 linhas. Um atacante com números assombrosos no seu auge, um poder de decisão raramente visto e, principalmente, cabeçadas assustadoras. Era cruzar na área, que era a caixa. O Jardel era mortal e um dos maiores da história nesse fundamento. Um ídolo do futebol português e do Brasil, ele também só não fez chover e construiu uma carreira brilhante, apesar dele ter sido muito atrapalhado pela dependência química. Hoje, portanto, a história é dele, Jardel. Mário Jardel de Almeida Ribeiro nasceu no dia 18 de setembro de 1973, em Fortaleza, capital do Ceará. Ainda muito jovem, o Jardel foi jogar no Ferroviário, onde o seu talento foi descoberto. Então o Vasco viu potencial no menino e no ano de 1990 o contratou para sua categoria de base. Porém, só 2 anos depois que ele fez a sua estreia no time profissional. Teve poucas chances no primeiro ano, mas já fez parte do plantel Cruz Maltino, que venceu o Campeonato Carioca daquele ano. E aí no ano seguinte ele conseguiu mostrar muito mais o seu futebol. Ajudou o Vasco a chegar na semifinal da Copa do Brasil daquele ano. Mas o time carioca não passou o ano sem levantar taças, pois venceu mais uma vez o Campeonato Carioca de forma consecutiva. E além disso, ganhou a Copa Rio. 2 troféus para o jogador, que evoluía cada vez mais e já chamava a atenção das divisões de base da seleção brasileira. Tanto que o goleador foi convocado para a Copa do Mundo Sub-20, e apesar de ter tido apenas uma aparição numa partida contra a Noruega, ele conquistou com o Brasil esse importante título de base. A seleção derrotou o Gana na final pelo placar de 2-1 e conseguiu aquela taça. Então o Jardel seguiu no Vasco da Gama para o ano de 1994, justamente quando ele explodiu para o futebol. Teve um desempenho excelente e novamente chegou com seu clube às semifinais da Copa do Brasil e mais uma vez venceu o título estadual, ou seja, o grande Campeonato Carioca. O Jardel teve uma ótima média de meio gol por partida e foi um jogador extremamente decisivo para o Vasco. Com isso, o Grêmio o contratou para a temporada de 1995. No Vascão, foram 75 jogos, 36 gols e 4 títulos conquistados. Terça-feira, desembarcou em Porto Alegre a 10ª contratação do Grêmio. Jardel, que veio do Vasco, emprestado ao Grêmio até o final do ano. E aí, Jardel, essa alegria toda da torcida e vai retribuir? Acredito que sim, né? Eu acho que todo clube que eu passei, eu mostrei o que eu sou e eu achei ele. E tenho certeza que aqui em Fortaleza... A expectativa com a chegada do atacante foi muito grande. E assim que ele chegou, de imediato, o Jardel logo se identificou com o clube do Grêmio e o torcedor gremista. Com seus gols aos montes, ele foi peça fundamental no título gaúcho de 1995, em que o tricolor derrotou o Internacional na decisão por 3-2 no placar agregado e conquistou a taça. Porém, a grande façanha do Imortal nesse ano foi vencer pela 2ª vez na história a grande Copa Libertadores da América. O Jardel chegou a fazer um hat-trick no Palmeiras na fase de quartas de final. Ainda deixou o seu na semi contra o Emelec, num triunfo por 2-0. E como não poderia deixar de ser, marcou também na final, na grande decisão contra o Atlético Nacional da Colômbia, na vitória por 3-1. A partida de volta terminou empatada em 1-1 e o Grêmio levantou aquela taça. E de quebra, o Jardel foi o artilheiro da competição. No final desse ano, o campeão da Liberta enfrentou o campeão da Europa, o Ajax. Depois de uma grande partida, o clube gaúcho conseguiu levar para os pênaltis a decisão, mas aí acabou sendo derrotado nas cobranças. Ele fechou esse ano mágico de 95 com 60 partidas e 46 bolas nas redes. No ano seguinte, seguiu no Imortal e seguiu levantando taças. Uma delas foi justamente a Recopa Sul-Americana, quando derrotou o Independiente da Argentina por 4-1. O Grêmio ainda foi semifinalista da Libertadores e da Copa do Brasil. E para coroar mais um ano excelente, a equipe venceu o Campeonato Gaúcho, onde o Jardel marcou 3 gols no Juventude, na final, e também o maior título nacional, o Campeonato Brasileiro. Mas aí, a essa altura, o Jardel já havia deixado o clube para brilhar no futebol português. Portanto, com a camisa do tricolor, ele somou 84 jogos, 65 gols e 4 títulos conquistados. Voando no Grêmio, logo recebeu a primeira convocação para jogar na seleção principal do Brasil. Ele atuou por apenas 2 minutos em um amistoso contra a seleção da Rússia.
Por não ter conseguido tirar seu passaporte em fevereiro de 96 para defender o Rangers da Escócia, o Grêmio conseguiu segurar o atleta até metade do ano. Só então que o Porto pagou 6 milhões de reais pela sua contratação. Mal o Jardel sabia, mas estava prestes a se tornar um grande ídolo do clube. Logo na primeira temporada, já largou 35 gols nos 44 jogos que esteve em campo. Ajudou o Porto a vencer a Supertaça Cândido de Oliveira de 96, assim como o grande campeonato português, com boa vantagem para cima do rival Sporting. Além da conquista coletiva, o Jardel foi o artilheiro dessa edição do Campeonato Nacional. Já na temporada de 1997-1998, 100% adaptado e ainda com fome de gols, o Jardel viveu mais uma temporada simplesmente brilhante com a camisa do Futebol Clube do Porto. Ele ajudou seu time a vencer a Taça de Portugal, assim como o Campeonato Português, onde mais uma vez foi eleito Bola de Ouro, ou seja, o melhor jogador da competição. Fechou essa temporada com 41 jogos e 39 gols marcados. Já na temporada de 98-99, o Porto seguiu muito bem e dominante dentro do futebol local. A equipe ganhou novamente a Supertaça Cândido de Oliveira, ou seja, a Supertaça de Portugal, e como rotina, venceu o Campeonato Português, onde o Jardel foi o artilheiro da competição com 36 gols marcados, 12 a mais que o segundo colocado. Mas os feitos do Brazuca não se limitaram apenas ao futebol português. Ele venceu pela primeira vez na carreira a Chuteira de Ouro da UEFA, ou seja, foi o maior goleador do velho continente de 1999. Na temporada foram 39 partidas e 38 gols marcados. Pela primeira vez, desde que desembarcou em Portugal, o Jardel não venceu o campeonato português com seu clube. Apesar disso, voltou a ser o goleador máximo da competição, dessa vez com 38 bolas nas redes em 34 rodadas. E um título dos Dragões nessa temporada foi a Supertaça Cândido de Oliveira. Em decorrência de mais uma temporada de muitos gols, 56 no total, o Jardel venceu a Chuteira de Bronze da UEFA. No entanto, quando essa temporada acabou, o Jardel se despediu do clube, onde construiu uma idolatria enorme para ir jogar no Galatasaray da Turquia. No Porto, o Super Mario disputou 175 jogos, nos quais marcou 168 gols e ganhou esses 8 títulos em 4 anos. A temporada de 2000 e 2001 foi a primeira e a última que o brasileiro disputou com a camisa do Galatasaray, mas não deixou de ser marcante. O clube era o atual campeão da Copa da UEFA e teve a oportunidade de disputar a Supercopa da UEFA, onde encarou o poderoso Real Madrid e venceu. O Jardel marcou os 2 gols decisivos na vitória por 2-1 dos turcos, que conseguiram levantar essa taça de forma surpreendente. Esse foi o único título do Jardel no Galá. Ele deixou a equipe com 42 jogos, 34 gols e essa taça conquistada. Jogando muita bola em todos esses anos no Porto e depois no Galatasaray, o Jardel foi convocado para disputar a Copa América de 2001. Ele atuou em 2 partidas, uma delas foi a vexatória derrota da seleção brasileira para Honduras nas quartas de final, que culminou com a eliminação da Seleça. Essa partida, inclusive, foi a última do Jardel defendendo a amarelinha. Ao todo, ele disputou 10 jogos na seleção e marcou só uma vez. O novo desafio do Jardel para a temporada de 2001 e 2002 foi voltar a Portugal para defender as cores do rival do Porto, o Sporting. Pelo novo clube, repetiu os antigos feitos, que foi vencer a artilharia do campeonato português. Ele marcou 42 vezes, o dobro do segundo colocado, Derlei, com 21. Com esses gols, ajudou seu time a vencer a Liga Portuguesa. E além disso, o Sport ganhou também a Taça de Portugal, uma bela temporada de estreia, em que o Jardel ganhou pela segunda vez na carreira a Chuteira de Ouro da UEFA. E para você ter uma ideia de como ele estava voando nessa época, ele teve mais gols que jogos, disputou 42 partidas e marcou 55 vezes. Seguiu no clube para a temporada de 2002 e 2003 e, como de praxe, seguiu fazendo muitos gols. Manteve uma boa média até se transferir ao Bolton da Inglaterra e ver sua carreira entrar em declínio. Antes, no Sporting, venceu a Supertaça Cândido de Oliveira. Nessa temporada, o atacante alegou estar com problemas psicológicos e chegou a ficar durante um mês internado em uma clínica. Mesmo assim, ainda totalizou 63 jogos com 67 gols marcados e 3 títulos conquistados no Sporting.
Daí pra frente, o Jardel acumulou passagens curtas por vários clubes. Um deles foi o Bolton Wanderers, da Inglaterra. Nessa temporada, o clube tinha, além do Jardel, JJ Okocha e Yuri Djorkaeff, e fez uma boa campanha na Premier League, terminando em 7º lugar. E ainda chegou na final da Copa da Inglaterra, mas não levantou a taça. No Bolton, o brasileiro disputou 12 partidas e marcou 3 gols. O outro clube que o Jardel jogou, ainda na temporada de 2003-2004, foi o Ancona Calcio da Itália, num contrato de empréstimo. A equipe jogava a Série A do italiano e foi rebaixada, terminando em 18º lugar. O Jardel atuou apenas em 3 partidas. Depois disso, assinou um novo contrato de empréstimo, com o Newell's Old Boys, da Argentina. No clube portenho, ele pouco jogou também, porém conseguiu fazer parte da campanha vitoriosa do clube no campeonato argentino. Somou apenas 3 jogos e essa taça conquistada. Ainda em 2005 se desvinculou de vez do esporte e teve especulações em diversos clubes mundo afora que estavam dispostos a apostar no futebol do atacante, mas ele acabou voltando ao Brasil. Ele passou a atuar pelo time do Goiás e chegou a ser vice do campeonato goiano e também não teve muitas oportunidades. Seguiu no time esmeraldino no ano de 2006 e o mesmo roteiro se repetiu. Mal fisicamente, o Jardel não conseguia ter uma sequência de partidas e ser o mesmo dos anos anteriores. O Goiás chegou a disputar a Libertadores nesse ano, onde caiu nas oitavas de final e, com relação às conquistas, ganhou o Campeonato Goiano, a única taça do Jardel na equipe, que para 2007 trocou de clube mais uma vez. Portanto, no Goiás, ele somou 9 jogos, nos quais marcou 3 vezes e ganhou uma taça. Foi aí que ele foi tentar reencontrar seus grandes momentos atuando no futebol português, no Beira-Mar. Lá, o Jardel jogou bem, num time encaixado que chegou até as semifinais da Taça de Portugal. Nessa mesma temporada, uma nova transferência aconteceu e o Jardel deixou a equipe. No Beira-Mar foram 13 partidas e 4 gols marcados. O Anorthosis do Chipre foi o novo destino do atacante. Lá, ele venceu a Taça do Chipre, onde após poucas aparições, partiu para uma nova equipe. Ele totalizou 7 jogos, 2 gols e um título. O Newcastle Jets, da Austrália, foi o novo clube. Lá o mesmo roteiro se repetiu e apesar de poucos jogos, o Jardel seguiu vencendo coletivamente. O clube ganhou a Liga Australiana nessa temporada. O brasileiro teve 11 partidas, nas quais não marcou gols e levantou esse caneco. No ano de 2008, Jardel voltou ao Brasil para defender as cores do Criciúma. Ele chegou a dar uma entrevista ao Esporte Espetacular, na qual confessou estar fazendo uso de cocaína nos últimos anos. Primeiro, começando a andar com mais amizades. E aí veio a separação, veio a depressão, veio a droga. Quais as drogas que você usou, Jardel? Se eu usava uma droga, que era cocaína. O que estava prejudicando, obviamente, a sua parte física e, consequentemente, o seu desempenho. Porém, no Tigre, ele voltou a viver bons momentos individualmente. Estreou em agosto desse mesmo ano, já marcando na vitória da sua equipe contra o Marília pela Série B. Apesar disso, ele não conseguiu evitar o rebaixamento do clube catarinense e foi embora no final desse ano. Somou 17 jogos e 6 bolas nas redes. O bom filho a casa torna, e no ano de 2009 o centroavante foi jogar no Ferroviário do Ceará. A equipe foi semifinalista do campeonato estadual local e no mais não fez grandes campanhas, tampouco Jardel, que teve 6 partidas registradas e 5 gols marcados. No mesmo ano defendeu as cores do América, clube também do Ceará. Essa foi mais uma passagem curta por um outro time. Ao menos, teve um pouco mais de oportunidades e já veterano, disputou 11 partidas, onde marcou 8 vezes. No ano seguinte, ano de 2010, já com 37 anos de idade, o Jardel foi jogar no Flamengo do Piauí. Na época, o time jogava a Série D do Brasileirão e na disputa do título piauiense foi vice-campeão. Nesse mesmo ano, o atacante deixou a equipe para jogar no futebol búlgaro. Ao todo, somou 16 jogos no clube, onde marcou 12 vezes. O Chernomore foi o penúltimo clube que o Jardel jogou. Isso aconteceu na temporada de 2010-2011. Por lá, sua equipe terminou na 6ª colocação da Liga da Bulgária. O Brazuca somou 8 partidas e um gol marcado. A última aventura futebolística do Jardel foi no Rio Negro do Amazonas. Lá, ele disputou o campeonato amazonense com o clube, onde terminou em 6º lugar. Foram 13 jogos e 4 gols marcados.
Jogando pelos clubes entre 1992 e 2011, o Jardel disputou 568 partidas, marcou 418 gols e ganhou 22 títulos coletivos. Depois de até se envolver na política no ano de 2011 e ter algumas outras atividades, o Jardel participou do Big Brother de Portugal, onde ele é muito popular e ídolo do Porto e do Sporting. O desempenho do ex-goleador foi bom e ele terminou em 5º lugar no reality show. Atualmente, o Jardel diz estar longe dos vícios da droga e do álcool e vem reconstruindo a sua vida como palestrante. Como você pode ver, o Jardel teve números e média de gols assustadoras. 2 vezes chuteira de ouro da UEFA, desbancando grandes jogadores. Para onde foi, chamou títulos. E além de um atleta excepcional, se mostrou ser um grande e muito forte ser humano, ao expor seu problema de dependência química e dar a volta por cima diante disso. Esse então foi o grande Jardel. A você que me assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais. Então até a próxima e falou!